Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para um quadro mais saudável com dica de saúde para você e sua família. Nós estamos felizes porque toda semana vocês têm nos acompanhado aqui e a gente vai falar de um assunto muito relevante que é o sono. Muitas pessoas têm tido dificuldade com o sono. E por quê? Porque pode estar havendo aí um desequilíbrio hormonal que acaba atrapalhando também no quesito fome e sono. Na verdade, a gente já falou sobre sono várias vezes, mas o que nós vamos trazer hoje, que eu acredito que vai ser muito novo para você, é que quando a gente tem uma péssima noite de sono, isso tem influência direta naquela vontade de comer mais, naquela fome que a gente sente toda hora, sabe? Então, pesquisas, né, que foram feitas ao longo de tempos, demonstrou que quando a gente tem péssimas noites por N questões, né? Tem gente que trabalha à noite, a gente vive num mundo que não desliga, tem que ficar 24 horas ligado, e aí a gente acaba dormindo muito tarde, acordando muito cedo, e aquela quantidade de sono que a gente precisa, a gente não tem, os hormônios que a gente precisa de liberar não são liberados, e aí faz assim, ó, começa um efeito bola de neve, né? Uma coisa atrás da outra e vai puxando. E uma das coisas que a péssima noite de sono contribui é para o aumento de peso. Gente, e tudo isso tem uma explicação endócrina hormonal. Nós temos alguns hormônios que são liberados durante quando a gente está dormindo, né? Durante o nosso período de sono, de descanso. E um dos hormônios se chama leptina. Esse hormônio, quando a gente dorme ruim, quando a gente dorme menos, ele também é produzido menos, diminui. E o que acontece? Ele é o responsável por dar em nós aquela sensação de saciedade. E quando a gente tem ele em quantidade menor, no outro dia, quando você acorda, a sua noção de satisfação vai ser menor. Então você vai querer comer mais do que deve e você vai querer comer mais cedo, você vai querer comer mais vezes e aí desregula tudo. Um outro hormônio que acontece também durante as horas de sono, só que ao contrário da leptina, que a leptina diminui, esse aumenta quando a gente tem uma quantidade de sono inadequada ou uma noite ruim, que é o hormônio da grelina. E quando a gente tem esse hormônio dentro de nós aumentado, a nossa sensação de querer comer toda hora também aumenta. E outra coisa que está relacionada com esse hormônio também é a parte de gordurinhas, sabe? Ele ajuda a gente a produzir mais gordurinhas, a reter mais essas gordurinhas. Então, olha só, a gente falou só de dois aqui, de dois hormônios que acontecem durante o sono e quando você tem uma péssima noite de sono ou o sono em quantidade diminuída, em quantidade não suficiente, vai mexer diretamente com a sua vontade de comer e a sua sensação de saciedade. E aí muitas pessoas confundem isso com ansiedade, né? E aí elas acham que querem comer toda hora, estão toda hora querendo beliscar, toda hora querendo comer, e estão confundindo a péssima noite de sono, que deveria regular esses hormônios na gente, com a ansiedade. Um outro hormônio é o da melatonina, que é produzida na glândula pineal do nosso cérebro. E ela é o que controla, regula o nosso sono. E também há estudos que evidenciam que ela também interfere na questão da nossa fome. Inclusive foi feito um estudo de um fisiologista, José Carlos, da USP, né, onde ele fez um estudo com ratos, que a falta de melatonina ocasionou obesidade nesses ratos. Então, esse desequilíbrio também na melatonina causa aí um ganho de massa, de gordura corporal, né, o que vai ocasionar também o excesso de peso. A gordura indesejada, né? A gordura indesejada. Gente, nós trouxemos aqui um assunto
extremamente importante. Nós estamos sempre colocando ele em alguma coisinha, que é o sono. A importância da gente ter um sono de qualidade, principalmente numa época que a gente vive em que o descanso ele é muito desprezado, né? A gente precisa produzir o tempo todo e o tempo todo. Mas na verdade a gente precisa de descansar, o nosso corpo precisa de pausa, a gente não é máquina. E muitas pessoas têm dificuldade de pegar no sono, né? Essa é uma reclamação recorrente aqui no Espaço da Semente. Então, a gente tem dicas, né, de você fazer uma higiene do sono, de repente ter um ritual, tomar um banho, não quente, porque o banho quente desperta, um banho mais morno, de repente tomar um chá, né? Pôr ali um som relaxante, diminuir a luz do ambiente, da sua casa, do seu quarto, enfim. E tendo coisas que te ajudem a relaxar, a diminuir ali o seu cortisol, né, que é o hormônio que você precisa durante o dia para estar e realmente ter uma noite digna de noite de sono, né? E você conseguir aí de repente não ter esses quilinhos indesejados. Com certeza, né? Então fica as dicas aí para você, uma alimentação leve, uma alimentação equilibrada, desligar aí das telas, seja ela de TV, seja ela de celular, seja ela de tablet, computador, o quanto antes aí na sua noite, né? E deitar mais cedo para que você possa aproveitar ali de 6 a 8 horas de sono, né? Tem um período aí do nosso sono super importante, que é entre 10 e 1 hora da manhã. Esse é um período muito importante, então se a gente dorme depois desse horário, já vai ter esse desequilíbrio hormonal, né? E aí muitas vezes você vai tentar talvez fazer uma restrição calórica, né? Não ia entrar nesse assunto aqui, mas a restrição calórica também afeta a leptina, tá? Porque ela vai te induzir a querer comer, né? E quando você também faz atividades e exercício em excesso, isso também abaixa o nível da leptina e vai te levar a comer. Então, tem que sempre o equilíbrio, tem né? que sempre buscar esse equilíbrio. Tá? E aqui na Semente, desculpa te cortar, mas aqui na Semente, vocês vão encontrar, por exemplo, o chá, né? Que é uma boa estratégia para você colocar aí na sua rotina da noite, né? Melissa, valeriana, camomila, enfim, chás que são calmantes que vão te ajudar, de repente, a você ter uma noite melhor. Melhor, com certeza. Essa é a dica de hoje, da nossa família para a sua família.